Boa tarde, meus irmãos. Eu sou Vinícius, servo do Senhor, e gostaria de continuar com os irmãos aquele estudo que estamos fazendo acerca da Bíblia e das constelações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história que envolve as estrelas, sobre como as estrelas e as constelações influenciaram a história humana e o que a Bíblia também fala a respeito disso. Na live passada, nós vimos que as constelações, as estrelas, todas elas são criação de Deus. Deus criou as estrelas, Deus criou as constelações, e Ele criou isso para a criação apontar para a sua glória. Deus criou toda a criação para manifestar a sua glória, para abençoar a vida do ser humano. Nós vimos também que Deus, Ele repudia a adoração às coisas criadas. Deus repudia a adoração aos astros, às estrelas. Então, Deus não aceita essa adoração à criação. Nós vimos também que a criação, ela aponta para o Criador. Então, toda a criação de Deus aponta para o seu Criador. Então, meus irmãos, observando tudo isso que nós vimos na live passada, agora nós vamos ver como é que as estrelas e as constelações elas tiveram influência na história humana. Como é que essas coisas elas influenciaram a vida das pessoas, como é que essas coisas estão presentes na nossa vida hoje e como é que o ser humano ele enxerga a estrela ou como ele enxergou as estrelas e as constelações. Então tá bom, as estrelas e a história. As estrelas e as constelações elas influenciaram bastante a vida humana e também a sociedade humana. Por exemplo, muitas religiões foram pautadas em cima de astros. A visão religiosa de uma sociedade foi muito pautada na visão dos astros, na adoração aos corpos celestes, né? As estrelas, os planetas. Também as culturas elas foram influenciadas pela observação dos astros, pelas observações das estrelas, do céu. Também orientações acerca das estrelas. Quando eu falo de orientações, não estou falando de orientação espiritual. Estou falando de orientação física mesmo, indicando norte, sul, leste, oeste. Então, essas orientações geográficas foram também muito utilizadas através das estrelas. Então, todas essas áreas elas foram sendo influenciadas ao longo da história humana. Nós podemos lembrar, por exemplo, da Grécia. A Grécia ela teve grande parte em influenciar a forma como nós conhecemos o zodíaco hoje. Por exemplo, Órion é uma constelação que os gregos diziam em sua mitologia que era um caçador que se apaixonou pela deusa Ártemis. Ele acabou morrendo e, por conta disso, Ártemis transformou ele numa constelação, a constelação de Órion. Então, meus irmãos, outras religiões também que nós podemos lembrar, a China, ela se influenciou bastante também em observar os astros, em admirar as estrelas e criar mitos em cima daquilo ali. Outra cultura também que foi influenciada foi a Babilônia. A Babilônia, ela tinha astrólogos que observavam as estrelas e traziam interpretações acerca disso. Então, meus irmãos, muitas culturas, muitos povos foram influenciados a partir da observação dos corpos celestes, as estrelas. Os egípcios também, eles foram muito influenciados pelas observações do céu. Os maias também, tanto é que existe aquele calendário maia que foi baseado na observação do sol. Então, meus irmãos, muitas culturas e religiões foram influenciadas por essas observações celestes. Como orientação geográfica, muitos povos utilizavam também as estrelas para se orientar. Por exemplo, algumas culturas no norte do hemisfério do planeta Terra, no hemisfério norte, é possível se enxergar uma estrela chamada Polaris, ou estrela polar, como é mais comumente conhecida. E essa estrela, ela é muito brilhante e ela aponta para o norte geográfico. Então, quando se olha para essa estrela, dá para saber onde fica o norte. Então, muitas pessoas
utilizavam essa estrela para ter a referência de onde era o norte. Aqui no hemisfério sul, onde está o Brasil, nós temos a constelação Cruzeiro do Sul. E essa constelação, se você observar ela de noite, ela tem o formato de uma cruz. Se você pegar essa constelação e fizer um cálculo de mais ou menos 4,5 do comprimento da constelação na escala do mapa celeste, você vai conseguir identificar onde é o sul. Então, a partir desse cálculo, que é feito dessa constelação, do tamanho dela, multiplicado por 4,5 vezes o tamanho da constelação, no mapa celeste você consegue então identificar onde é o sul. E muitos navegadores utilizavam essa constelação para poder saber onde era o sul e para poder se orientar. No Brasil, por exemplo, na nossa bandeira, tem lá a constelação do Cruzeiro do Sul. Então, as estrelas, irmãos, influenciaram muito na história humana e trouxeram muitos benefícios também. Por exemplo, civilizações, elas se baseavam na observação do Sol, por exemplo, para poder ter ideia das questões de plantio, de colheita dos seus alimentos, dentre outras coisas também. Eles observavam as estrelas para poder preparar o terreno. Então, a observação dos astros, a observação das estrelas, trouxe benefícios nessa área agrícola para a humanidade, acerca de como plantar, na época certa de colher, as fases corretas para fazer. Outra coisa também foram a criação de calendários. Os calendários, muitos são baseados no Sol, muitos são baseados na Lua. Por exemplo, o calendário judaico é baseado tanto no Sol quanto na Lua. Então, é um calendário baseado nesses dois astros, e aí, então, a partir desses dois, eles medem a quantidade de dias no ano. O nosso calendário, o calendário brasileiro, é um calendário chamado calendário gregoriano. Então, é um calendário baseado também no Sol, somente no Sol. E a partir dessa observação do Sol ao longo do ano, então nós chegamos à conclusão dos 365 dias. Então, muitos calendários foram influenciados por conta dessa observação dos astros, das estrelas. Então, essa observação, em um certo nível, trouxe sim benefícios para a humanidade. Como eu tinha falado também anteriormente, a orientação náutica. Muitas pessoas utilizaram das estrelas para poder se orientar nos mares, para saber a direção, o sul, norte, leste, oeste. Então, trouxe sim benefícios para a humanidade. E aqui eu gostaria também de fazer uma divisão entre astronomia e astrologia, que são duas coisas diferentes. A astronomia é uma coisa boa, que dá sim para se utilizar, enquanto a astrologia é uma mística, é uma interpretação mística da realidade. Então, a astrologia ela é um estudo científico que se propõe a estudar os astros e perceber como é que eles se movimentam, como é que eles se comportam, como eles funcionam, né? E como pode se utilizar deles na vida humana. Então, é um estudo científico. É uma coisa boa. Como eu falei, muitos se orientam a partir das estrelas para identificar onde fica o sul, leste, oeste. É uma observação científica de como aquilo ali pode indicar, então, o sul, como aquilo ali pode indicar o norte. Também, as fases das colheitas, dos plantios, é uma observação científica, tem estudo. Então, é uma coisa positiva. É uma forma onde nós, cristãos, por exemplo, podemos nos apropriar da ciência para a glória de Deus. A astronomia, ela pode sim, ela é utilizada uma forma de estudo científico e ela é boa. Contudo, a astrologia ela é diferente da astronomia. A astrologia é considerada uma pseudociência, ou seja, ela não é uma ciência concreta. Ela não se utiliza de estudos científicos, ela não se utiliza de outras fontes científicas para embasar o seu estudo. Não. A astrologia pode ser mais classificada como uma crença, como uma fé em algo sobrenatural. Então, tanto é que os astrônomos ou cientistas, eles rejeitam a astrologia como uma ciência.
Eles classificam a astrologia como uma pseudociência, que não é uma ciência ou não se baseia em fatos científicos. E a astrologia, ela se propõe a estudar em como os astros, como as estrelas, elas influenciam ou determinam como é a vida do ser humano. Como vai ser o futuro, como é que foi o passado, como é que os astros influenciam a vida humana. E é da astrologia que vem aquela interpretação que nós comentamos um pouco na live passada sobre os signos do zodíaco, que os signos do zodíaco, elas determinam a vida de alguém. Nós vimos que isso é uma falácia, que isso é errado. A Bíblia mostra que quem define a vida do ser humano é o próprio Deus que criou o ser humano. Foi Deus quem criou as estrelas. As estrelas não definem a vida do ser humano. Então, nós vemos essa diferença entre a astronomia e a astrologia. A astrologia é algo que nós precisamos refutar, porque é uma crença em algo errado. Enquanto a astronomia, ela pode ser utilizada por nós cristãos, porque é um estudo somente de como as estrelas elas funcionam, de como os astros funcionam. Então, meus irmãos, fazendo essa distinção, olhemos agora também a questão da história bíblica. O que a Bíblia mostra acerca de como as estrelas elas tiveram influência na vida do ser humano. Olhem comigo, Daniel capítulo 1, versículo 20. Daniel e os astrólogos ali na Babilônia. Daniel 1, 20. Se você não tiver uma Bíblia com você, não se preocupe, os versículos aparecerão aqui nesse canto inferior. Daniel 1, 20 fala o seguinte: em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas e achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Então aqui está falando sobre como Daniel e seus amigos eles foram abençoados de uma forma especial por Deus em sabedoria. Estes homens foram abençoados por Deus com conhecimento, com inteligência e sabedoria. E Daniel foi abençoado ainda também com a interpretação ou a inteligência de todos os sonhos e visões. Então, aqui nesse versículo 20 é dito que estes homens que foram abençoados por Deus se acharam 10 vezes mais inteligentes do que os encantadores, os magos que estavam ali na Babilônia. E esses homens, esses magos e encantadores, eles eram aqueles que estudavam os astros, astrólogos. Eles tinham interpretações a partir da observação dos astros e a partir do que aquilo ali dizia acerca da vida humana. Perceba então que na história bíblica, ali na Babilônia, haviam então astrólogos que faziam adivinhações ou interpretações a partir a partir das estrelas. Então, as Escrituras mostram isso para nós. E é interessante nós notarmos também que no livro de Daniel é nos mostrado que Deus é quem tem controle sobre todas as coisas. Aqui nesse texto do capítulo 1, pelo menos 3 vezes é dito que Deus deu algo. Olhem comigo, versículo 17, por exemplo. Versículo 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Foi Deus que deu o conhecimento ali, a inteligência a Daniel e seus amigos. Foi Deus. Deus ele tem controle sobre tudo. É Deus quem pode determinar. É Deus quem pode controlar a vida do ser humano. Somente Deus. Então não é a partir da observação dos astros, das estrelas, das coisas místicas ou desse conhecimento místico que o ser humano tanto quer, que ele vai interpretar a realidade. Não é. É Deus quem determina a realidade. É Deus quem dá as coisas. É Deus quem tem poder. Então, meus irmãos, há esse contraste interessante aqui. Porque Daniel, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor a partir da interpretação que Deus dá para ele. Enquanto os magos e astrólogos, consultando os astros, não conseguiram de forma alguma falar nem sequer o sonho de Nabucodonosor. Então, meus irmãos, perceba, Deus está no controle. Deus ele tem tudo sobre as palmas de suas mãos. Deus é quem deve ser adorado, não a criação. Então, outro exemplo também que nós podemos observar é o de Mateus capítulo 2, versículo 2, onde os magos do Oriente
eles observam a estrela, então vão ao encontro de Jesus, o Messias que havia nascido. Mateus 2, 2. Olha o que fala. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Um pouquinho mais na frente, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os procedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Então, aqueles magos ali do Oriente, que provavelmente eles estavam vindo ali da Pérsia, da região da Pérsia, eles eram astrônomos, eles estudavam como funcionavam as estrelas, eles tinham esse conhecimento acerca das estrelas, eles tinham esse estudo acerca das estrelas, porque naquela região era comum esses estudos. Então, meus irmãos, esses magos foram orientados de forma divina por Deus, por meio dessa estrela, para eles irem, então, ao encontro de Jesus Cristo, o Messias. Então, meus irmãos, é interessante nós notarmos isso aqui. Nós percebemos como Deus, Ele que conduz as coisas. Não foi a estrela que estava dando interpretação para eles, mas era Deus que estava controlando aquelas situações, utilizando uma estrela para a sua glória. Então, Deus é quem estava ali controlando toda a situação. Outro exemplo também que nós podemos ver é o dos babilônios, que consultavam e adoravam astros. Lá em Isaías 47, versículos 13 e 14, olha o que Deus diz acerca de quem consulta astros e de quem adora os astros. Isaías 47, do 13 ao 14. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levanta-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Então aqui os babilônios, eles consultavam esses astros. Eles tinham a interpretação da vida deles a partir da observação dos astros. E veja o que o versículo 14 fala. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Meus irmãos, Deus rejeita a adoração aos astros. Deus rejeita a consulta mística de coisas que o coração humano inventa. Deus repudia a adoração a outras coisas e às coisas que o próprio ser humano cria, porque Deus é o único digno de adoração. Nenhuma coisa da criação é digna de adoração, porque foi Deus quem as fez. Nenhuma coisa que o homem faz é digna de adoração, porque somente Deus é o único Deus, digno de toda adoração. Então, meus irmãos, observando esse exemplo de Isaías 47, observemos agora o que Deus diz acerca de tudo isso, de como as estrelas e as constelações influenciaram o ser humano e como o humano enxerga ou enxergava essas coisas. Deus, olha só o que Deus diz. Deus criou as estrelas para abençoar a humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 14. A criação, Deus estava ali fazendo a criação, e Deus abençoou o ser humano por meio da criação. Olha o que fala o versículo 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, para dias e anos. Olha o 15. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus criou então os astros, o sol, a lua e as estrelas para abençoar a vida do ser humano. Hoje nós podemos caminhar no pôr do sol, desfrutar da luz do sol, porque foi Deus quem fez para nos abençoar. As colheitas e plantações crescem a partir da luz do sol. Então, meus irmãos, Deus criou a criação, Deus criou os luminares, o sol, as estrelas e a lua para nos abençoar, para abençoar a humanidade.
Perceba como a humanidade ela fez um mau uso disso. Ao invés de olhar para a criação e adorar o seu Criador, as pessoas estavam olhando para a criação e adorando a criação. Muitas pessoas começaram a adorar o sol, a lua, as estrelas. Começaram a criar ídolos em cima disso. Então perceba, Deus criou para abençoar a humanidade. Porém, a humanidade se apropriou disso de uma forma errada. Olhem comigo também, Êxodo capítulo 20, versículo 3, o primeiro dos mandamentos. A criação, meus irmãos, é para a glória de Deus e somente Ele é digno de adoração. Somente Ele deve ser adorado. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Fala o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Não se pode ter outro Deus diante do Senhor. Por quê? Porque não existem outros deuses. Deus é o único Deus verdadeiro. Somente Ele é digno de adoração. A Bíblia fala, lá em Deuteronômio 6,4, ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Somente Deus é digno de adoração, meus irmãos. A criação, ela aponta para onde? Para o Criador. A criação revela um Criador maravilhoso e majestoso. Lá em Romanos 1, nós lemos na última live, as pessoas elas olharam para a criação e corrompiam a glória de Deus, porque preferiam adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Mas a criação, ela aponta para o Criador. Perceba, irmãos, o grave erro da humanidade ao longo da história, de ter olhado para a criação de Deus como uma forma de criar ídolos, como uma forma de usar a criação ao seu bel prazer. Porém, Deus criou tudo isso para nos abençoar, para nos ajudar, como também teve uma certa influência positiva nos calendários, plantios e colheitas, orientação náutica. Mas o homem muitas vezes utilizou para adoração, de forma errada e que desagradou a Deus. Somente Deus, meus irmãos, é digno de adoração. Ele quem criou tudo e a criação revela um Deus maravilhoso e majestoso, um Deus belo, cheio de beleza e pureza. Então, meus irmãos, somente Deus é digno de adoração. Nós vimos então que as estrelas tiveram influência na história humana. Nós vimos também que muitos começaram a adorar os astros, as estrelas, de forma equivocada, de forma que desagradou a Deus, pois a adoração não é para a criação, a adoração é somente para Deus. Nós vimos também que Deus ele não criou as constelações e as estrelas para serem adorados, mas Ele criou tudo isso para abençoar a humanidade e para Ele ser glorificado. Somente Deus, meus irmãos, é digno de ser adorado. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe, até a próxima live.